Olá, alunos. A aula de hoje será sobre os últimos 4 grupos dos invertebrados. Nós iremos falar sobre os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodérmicos. Quais são as principais características dos anelídeos? Então, como eu falei, os anelídeos são animais invertebrados com corpo mole e que tem um corpo formado por segmentos, que é o que a gente chama de cada segmento ser um anel. São animais que possuem sistema digestivo completo, ou seja, animais que têm boca, por onde o alimento entra, e as fezes, ela sai pelo ânus. Os anelídeos, eles são divididos em 3 classes principais. A classe dos oligoquetos, a classe dos poliquetas e as classes dos iridíneos. O que é que vai diferenciar um grupo do outro? Os oligoquetas, dos poliquetas, dos iridíneos. O que vai diferenciar vai ser a quantidade de cerda. Os oligoquetos, por exemplo, são animais que possuem poucas cerdas no corpo. A função das cerdas desses animais vai ser atuar no sistema de locomoção. Esses animais são animais que vivem na água doce ou vivem em terra úmida. O principal representante dos oligoquetas são as minhocas. As minhocas, que é esse animal aqui, são animais que têm um corpo revestido por um muco que reduz o atrito durante a locomoção. Esses animais, eles também são considerados animais escavadores. Por quê? Porque se alimentam de matéria orgânica, seja ela vegetal ou seja ela matéria orgânica animal, que possui, que existe na Terra. Esses organismos são usados muito para a agricultura, principalmente para o processo de adubação, porque as minhocas, elas defecam e liberam nas suas fezes uma substância nutritiva que deixa o solo fértil. Além disso, esses animais, eles realizam no solo um processo que a gente chama de aração. A aração nada mais é do que uma técnica agrícola que promove aquela terra que é dura se tornar mais fofa. Então, o solo, onde estiver uma grande quantidade de minhocas, ele vai propiciar que aquele solo se torne um solo fofo, fértil e bom para o plantio. Os oligoquetos, eles são animais que se reproduzem, né? E essa reprodução a gente chama de reprodução cruzada. Como vocês podem ver aqui, aqui eu tenho uma minhoca 1, aqui eu tenho uma minhoca 2. Essas duas minhocas, elas unem uma estrutura que é essa aqui, que a gente chama de clitelo. Nesse clitelo, um clitelo se une ao outro. O gameta masculino de uma minhoca fecunda o feminino da outra, e o feminino dessa fecunda com o masculino dessa. E assim ocorre a troca de gametas. A fecundação ela é interna, e a gente diz que esse tipo de fecundação se chama fecundação cruzada. Os poliquetos, na verdade, né, são outro grupo dos anelídeos. Eles têm, não é poucas cerdas, eles possuem muitas cerdas. E essas cerdas também servem para esses animais se locomover. Essas cerdas estão presas a uma estrutura que a gente chama de parapódios. Todos os anelídeos do grupo dos poliquetas, eles são marinhos, têm hábitos de vida que podem ser móvel, ou ele pode ser séssil. Ou são animais que vivem preso, ou são animais que vivem fixo em um determinado local. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui nessa imagem a presença das cerdas, né, em maior tamanho, para que vocês possam visualizar melhor. Como vocês podem ver, aqui a gente também tem, né, o animal, o nereis, que é um tipo de poliqueta. E veja que as cerdas são bem evidentes e bem numerosas. Que são animais ainda do grupo dos poliquetos.
Os poliquetos têm fecundação externa, o desenvolvimento dele é indireto, o que significa dizer que são animais que sofrem metamorfose. O outro grupo dos anelídeos são os populares, que a gente chama de sanguessuga, como esse da imagem aqui. Esses animais, eles não têm cerda. Então, percebam que um grupo dos anelídeos tem pouca cerda, o outro tem muita cerda, e, por fim, temos aí os irudinhos, né? Que são animais que não possuem cerdas. É isso que irá caracterizar o grupo. Se ele tem pouca, se ele tem muita, ou se ele não tem nenhuma cerda. São animais que vivem em água salobra, mistura de água doce com sal, que a gente chama de lucícola, ou vivem no ambiente terrestre, na terra úmida. A maioria deles são parasitas, possuem essa região aqui que a gente chama de ventosas, que justamente vai servir para fixar o animal ao corpo do hospedeiro. Esses animais têm fecundação cruzada e externa, né, como, por exemplo, aí o caso dos oliquetas, mas o desenvolvimento dele também é indireto, ou seja, animais que sofrem metamorfose. Esses animais, na ventosa, quando ele está sugando o sangue do hospedeiro, ele tem uma proteína chamada de hirudina. Como vocês podem ver, aqui eu tenho sanguessuga, que está, na verdade, sugando o sangue desse hospedeiro. Na boca desse animal é liberada essa proteína. Essa proteína vai justamente permitir que o sangue seja coagulado e a pessoa ou qualquer tipo de hospedeiro que ele estiver retirando o sangue, sugando o sangue, não sofra hemorragia. Aqui vocês estão vendo o pé de uma pessoa, né, sendo atacado por sanguessuga, que é um tipo de anelídeo. Aqui vocês podem ver novamente, mais sanguessuga. E, por fim, a gente conclui o grupo dos anelídeos, iremos agora para o grupo dos moluscos. Vocês podem ver aqui, por exemplo, um caramujo, podem ver a concha, podem ver o polvo, são animais do grupo dos moluscos. Qual é a principal característica desses animais? Corpo mole. Então, esses animais, ele tem um corpo mole, como eu falei para vocês, né, como o próprio nome diz, moluscos. A maioria desses animais tem uma concha calcária externa para dar proteção ao corpo do animal, como, por exemplo, o caracol, o caramujo, que são animais que possuem essa concha, né? Tem animais que possuem uma concha interna, que é o caso da lula, né, o polvo, e tem outros animais que não possuem concha, no caso da lesma. São encontrados em ambientes aquáticos, também como ambiente terrestre ou úmido. O principal representante desse grupo são as lesmas, os caracóis, os mexilhões, as ostras, as lulas e o polvo. Os moluscos são animais que têm o que a gente chama de sistema digestivo completo, ou seja, o alimento entra pela boca e as fezes, ela sai no ânus. Tem respiração pulmonar ou branquial, ou seja, são animais que respiram por pulmões ou por brânquias. Eles se dividem em 3 grupos, os moluscos, que a gente chama de gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Uma das características mais marcantes do grupo dos gastrópodes é justamente a presença de pés bem desenvolvidos, que ficam logo no ventre do corpo do animal. Por isso esse nome, gastrópodes. E podes vem do grego pés. Aí tem os principais representantes dos moluscos, né? Lula, polvo, leixe, lula, polvo, sépia, os mariscos, os náuticos, o clinton, né? Que são animais que participam do reino animal do filo moluscos. Aí temos um dos grupos, né? É uma das classes do grupo dos moluscos, que é o monoplacófora. O monoplacófora são animais que apresentam concha, né? Apenas possuem uma placa, como vocês podem ver aqui esse animal. Vive em águas profundas, entre 2.000 e 7.000 metros de profundidade. Um dos animais que fazem parte dessa classe é o Neopilina. Outra classe do grupo dos moluscos é o Poliplacófora, né? Eles possuem uma concha calcária também, formada por 7 ou placas que recobrem o dorso do animal, né? São todos marinhos, o nome dele é chamado de Clinton. Animais tão conhecidos.
Mas agora sim, temos a classe gastrópoda, né? Eles possuem em torno de 70 mil espécies, vivem, são animais de água doce, também podem viver no mar, no ambiente terrestre. São animais que são carnívoros, herbívoros, e também tem espécies que são detritívoros, se alimentam de seres que estão em decomposição, como vocês podem ver aí, né, a foto desse caracol. A conquista do ambiente terrestre foi possível graças a algumas das adaptações, tais como, por que esses animais eles conseguiram sair do ambiente aquático e ir para o terrestre? Porque a cada concha, né, cônica e mais leve, no caso aí do caramujo, e é uma concha fácil de ser carregada, a fecundação dele é interna, órgão sexual do macho penetrado dentro do corpo da fêmea. Temos também a respiração por pulmões desses animais. São espécies monóicas, mas também tem dioicas, certo? Ou seja, monóicas é apenas um sexo, não é por indivíduo. Tem o macho, tem a fêmea. Dioicas são os dois gametas no mesmo indivíduo. A fecundação desses animais, elas podem ser interna ou externa, mas algumas espécies sofrem metamorfose por terem lava. Os gastrópodes pulmonados, né, são considerados hermafrodita, ou seja, são animais que têm pulmão, têm os dois sexos no mesmo animal, o macho e a fêmea, e o desenvolvimento dele é direto, ou seja, animais que não sofrem metamorfose. Temos esse outro grupo aí de moluscos, né, que são os bivalves, né? Por que esse nome bivalves? Bi vem de dois e válvia vem de valvas, ou seja, são animais que têm duas conchas, uma ligada à outra, né? Tanto vivem na água doce como no ambiente marinho. Na evolução do grupo, houve redução da cabeça, na verdade, e o desaparecimento de uma estrutura que a gente chama de rádula. Rádula, na verdade, é uma estrutura presente aqui nos gastrópodes, que serve justamente para raspar o alimento do chão, né, quando ele está caminhando. Os bivalves são animais filtradores, porque filtram a água do mar e conseguem o alimento através das brânquias. Temos como principal exemplo desses grupos as ostras e as vieiras. O outro grupo dos moluscos é o que a gente chama de cefalópodes, né? Já são grupos mais evoluídos, onde está o náutilo, o polvo, né? O argonauta, as lulas, né? Estão nesse grupo. São moluscos que têm um sistema circulatório fechado, ou seja, a circulação desse animal ocorre dentro de vasos, né? Ele já tem um sistema nervoso já bem desenvolvido, já apresentando, vamos dizer assim, um cérebro, né, bem rudimentar. Na verdade, ainda não é um cérebro, né? A gente chama de cerebroide. Possui olhos, né? Na verdade, ele já consegue, inclusive, ter a percepção de cores. Esses animais desse grupo, que fazem parte dos moluscos, né? Tem uma concha calcária externa, no caso do náutilo, tem outros que têm concha calcária interna, no caso da lula, e tem animais que não têm concha, no caso do polvo, né? A pele desses animais tem células, né, que a gente chama de cromatóforo. Na verdade, essa célula permite que o animal altere a sua cor, permitindo, assim, que ele se camufle, né, e se protegendo, até como um mecanismo de defesa dos predadores, né. Lula em molusco, ele tem uma glândula de tinta. Essa tinta que ele possui não é uma glândula de tinta para que a tinta mude a cor do corpo, não. Quando o animal se sente ameaçado, ele solta uma tinta escura na água. Essa tinta escura possibilita que o predador não consiga visualizar o animal com exatidão. E essa não visualização permite a esses animais a fugirem e se defenderem, né, contra aquele predador que esses animais estavam se sentindo ameaçados. É bem interessante o processo. Temos aí o outro grupo dos artrópodes, né? Que é o outro grupo dos invertebrados, né? São animais que possuem pata articulada, e a divisão desses animais, ele tem um corpo dividido de duas formas, ou é cabeça, tórax e abdômen, ou é apenas cefalotórax e abdômen. Vai depender do grupo que eu estou falando, certo? As características principais dos artrópodes é justamente ter esse exoesqueleto, que é um esqueleto externo de um material, uma proteína chamada de quitina.
Esses animais são os mais numerosos dos invertebrados, certo? Podem ser encontrados tanto no ambiente terrestre, como também pode ser encontrado no ambiente aquático. Tem sistema digestivo completo, ou seja, o alimento entra pela boca e sai às fezes pelo ânus. E esse grupo dos artrópodes, que são animais que têm as patas articuladas, eles podem ser divididos em 5 grupos. Eu tenho os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Cada um com uma característica física diferenciada. Se olhar para um animal, qual é a característica que ele obrigatoriamente precisa ter para eu considerar ele um inseto? Primeiro, ter um par de antenas. Segundo, ter um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Terceiro, ele tem que ter 6 patas. Se ele não tiver 6 patas e ele for um invertebrado, ele não é um inseto, certo? Os insetos, eles vivem no ambiente terrestre, mas tem alguns, né, que vivem no ambiente aquático. A maioria deles possuem asas. Então, são animais, como eu falei, né, que tem a cabeça, tem um tórax e tem um abdômen. Na cabeça, na verdade, estão os olhos, né, e tem um aparelho bucal. No tórax estão as asas e no abdômen está o órgão reprodutor e o órgão respiratório. Tá aí mostrando para vocês, né? O animal ele é dividido em cabeça, tórax e essa parte daqui que é chamada de abdômen. Aqui está mostrando para vocês as asas, né? O animal possui 6 patas, 3 patas de cada lado. Exemplos de inseto. Só de inseto, pessoal, a gente tem em torno de 1 milhão de espécies, certo? Então, a gente tem como exemplo aqui a borboleta, a abelha, a formiga, o gafanhoto. O segundo grupo dos artrópodes são os crustáceos, né? Os crustáceos, ele tem uma diferença física muito grande com os insetos. O inseto, ele tem cabeça, tórax e abdômen. Os crustáceos, não. Ele tem cefalotórax e abdômen. Eles vivem nos oceanos, certo? Alguns vivem em água doce, um ambiente terrestre, servem de alimento na culinária, né? Possuem um número de patas variado, isso é importante. Insetos só tem 6, os crustáceos têm um número variado de patas. Os insetos têm um pares de antena, os crustáceos têm 2 pares, né? Algumas espécies são filtradoras, outras são carnívoras. Tá aqui o exemplo para você, né, de uma lagosta, mostrando que tem 2 pares de antenas, tem um cefalotórax. O que seria um cefalotórax, pessoal? É a cabeça fundida ao tórax, certo? E tem o abdômen. Veja que o número de patas, elas são bem maiores do que o dos insetos. Eu tenho as patas que ficam ligadas ao tórax e tenho as patas que estão ligadas ao abdômen. Como exemplo de crustáceo, eu tenho o caranguejo, a lagosta, o siri, o camarão. Os aracnídeos são o terceiro grupo dos artrópodes, né? São animais que obrigatoriamente têm 8 patas, 4 pares. O corpo é semelhante ao dos crustáceos, também cefalotórax e abdômen. E tem algumas estruturas importantes no corpo desses animais, né? A gente tem as quelíceras, que é uma estrutura que tem no corpo dos aracnídeos para poder inocular o veneno na presa. Tem os pedipalpos, que vai servir para manipular o alimento, e tem umas glândulas fiandeiras, no caso das aranhas, que servem para produzir as teias. Os principais representantes dos aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Aqui está o exemplo de uma aranha, mostrando para vocês justamente que a aranha, ela tem a cabeça fundida com tórax, por isso o nome cefalotórax. Temos aqui o abdômen. No fundo do abdômen eu tenho as fiandeiras, que é essa estrutura aqui que vai produzir a teia. O animal possui 8 patas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa estrutura aqui eu tenho os pedipalpos, e acima dos pedipalpos eu tenho 2 estruturazinhas aqui que não estão mostrando, que são as quelíceras, tá? Aqui mostra melhor, pessoal, ó. Aqui são os pedipalpos e aqui são as quelíceras. Os principais representantes, né, como vocês podem ver aqui, a aranha, o carrapato é um aracnídeo, temos os escorpiões, o ácaro, que é um animal invertebrado, é um animal microscópico, também faz parte do grupo dos aracnídeos. Aqui eu tenho mostrando para vocês, né,
todas as estruturas de um escorpião. Vocês podem depois analisar com mais exatidão, mas para a gente o que interessa aqui agora é saber que o corpo deles é cefalotórax e abdômen, tem as quelíceras, tem os pedipalpos que fica aqui nessa região da boca, temos aqui a estrutura, que é o aguilhão, né, que é o que inocula o veneno, no caso do escorpião, na ponta da cauda do animal, certo? É um animal que tem também 8 patas, assim como as aranhas. Carrapato e ácaro também, né, tem as mesmas estruturas físicas, tem o cefalotórax, tórax fundido à cabeça, tem também 4 pares de pata, né, os carrapatos e os ácaros se alimentam de sangue, certo? São bem pequenos, muitas vezes microscópios, e são animais que têm vida livre. Tá aqui a imagem para vocês, né, do carrapato e do ácaro. Os quilópodes e os diplópodes, pessoal, são também 2 grupos, né, na verdade, que estão no grupo dos artrópodes. Qual é a diferença? O quilópode é assim, são animais que têm um corpo segmentado. Os quilópodes, ele tem um corpo assim, é uma pata de cada lado. Em cada anelzinho desse aqui tem uma pata, quilópode. No caso dos diplópodes, dividem em 2, é o contrário. Cada anelzinho desse aqui, ele vai ter 2 patas de cada lado. Por isso o nome diplópode, di vem de 2, podes vem de pés, patas, né? 2 patas de cada lado. Essa é a diferença, certo? Então, são animais também que possuem antenas, tá? Tem hábito noturno, como principal exemplo, eu tenho a centopeia e a lacraia, certo? São animais que inoculam veneno, isso também é importante. O corpo dele é dividido em cabeça e tronco, somente. No caso dos diplópodes, também eu tenho cabeça, tórax e abdômen, não é cabeça e tronco, certo? Ele vai possuir também um par de antenas na cabeça e 2 pares de patas em cada anel, como eu tinha falado para vocês. Os principais representantes dos quilópodes, né, são a centopeia, como vocês podem ver aqui nessa imagem. O principal representante dos diplópodes é o piolho de cobra. Veja a quantidade de anel no corpo. Cada anelzinho desse tem 2 patas de cada lado. Cada anelzinho desse tem 2 patas de cada lado. E aqui tem um quadro comparativo, né, mostrando para vocês como é que funcionam a divisão do corpo de cada grupo dos artrópodes, o número de patas de cada grupo, o número de antenas e o número de asas, certo? Então, vocês podem dar uma conferida no decorrer da aula, tá? Mas tudo isso aí eu já falei. E, por fim, a gente tem o último grupo dos equinodermos. Os equinodermos é o último grupo dos invertebrados, certo? A principal característica desses animais é ter um sistema que a gente chama de sistema ambulatório. Se vocês virem essa palavra, sistema ambulatório, vocês já sabem que se refere ao grupo dos equinodermos. Qual é a principal característica desses animais? Todos esses animais, todos, sem exceção, são marinhos, vivem nos oceanos. Esses animais também têm outra característica muito importante, que são a presença dos espinhos no corpo. A outra característica muito importante também desse grupo é que esse sistema ambulatório ele vai ter várias funções. Vai ter a função de promover a locomoção do animal, a respiração, a captura de alimento, a percepção de estímulos, tanto químico como táteis. Então, todas essas funções, elas estão totalmente voltadas ao sistema ambulatório. Tem vários representantes aí, né, dos equinodermos. Eu tenho estrela do mar, tenho lírios do mar, tenho pepino do mar, tenho bolachas do mar. Vejam que são animais que têm tudo palavra composta, né, a palavra do mar, porque realmente são todos animais exclusivamente marinhos, né? Vocês podem ver aqui bem precisamente, né, esses canais que tem em todo o corpo do animal, mostrando justamente esses pés que a gente chama de pés ambulacrários ou pés ambulacrais. É a mesma coisa. O ouriço do mar também é um animal, né, que faz parte do grupo dos equinodermos, que é um invertebrado. Né? Esses animais também têm um sistema ambulacrário, né, circundando por todo o corpo do animal. Certo? Tem sistema digestivo completo, o alimento entra pela boca, a fezes sai pelos ânus. São animais que já têm estômago, já têm intestino, já têm esôfago, certo? E, por fim, eu passo para vocês a atividade do livro da página 171 e 172.
Agradeço a vocês, mais uma vez, pela atenção. Desejo a todos saúde. Fique em casa e deixe a escola vá até você. Essa atividade, ela precisa ser enviada com cabeçalho, identificando a página do livro. Envie no meu privado do WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês no plantão de dúvidas nessa manhã até o meio-dia. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.